Este garotinho disse uma palavra na audiência de adoção e o juiz imediatamente encerrou a sessão. Mike e Jane eram um casal que há muitos anos queriam ter um filho, porém, eles tinham muita dificuldade de conceber e Jane ainda enfrentou uma gravidez ectópica, que é quando um embrião se desenvolve fora do útero, o que deixou a mulher à beira de desistir. Para tornar as coisas ainda piores, os médicos a aconselharam a abandonar o sonho de ter um filho biológico devido à probabilidade alta de complicações na gravidez, que poderiam tirar a vida da mãe e do bebê. Sem saber mais o que fazer, Jane entrou em contato com a amiga Sarah, que era uma assistente social, e a aconselhou a entrar dentro do programa de adoção. A mulher ficou receosa no começo, mas depois gostou da ideia e convenceu seu marido Mike, que também queria ter uma família. Sarah conseguiu mexer uns pauzinhos e apenas um mês depois de entrar na fila de adoção, o casal recebeu uma ligação. Sarah disse ao casal que eles tinham um bebê de apenas 6 dias, que precisava urgentemente de um lar. O nome dele era Jason e Sarah informou que já tinha organizado tudo para o casal adotá-lo. O casal não podia conter a felicidade quando recebeu a notícia e concordaram que aquele era seu milagre particular. Assim que o casal conheceu o pequeno Jason, eles não puderam acreditar, sentiram uma conexão imediata. O bebê era perfeito aos seus olhos e a atmosfera automaticamente se transformou em algo feliz e aconchegante assim que colocaram o bebê em seus braços. No momento da visita supervisionada, Jane, por curiosidade, perguntou a Sarah o porquê de Jason ter sido colocado para adoção, e o que a assistente social contou quebrou o coração deles e os fez querer proteger Jason ainda mais. Sharon, a mãe de Jason, lutava contra o vício em drogas. Ela já tinha ficado grávida outras vezes, mas devido ao seu vício, escolhia interromper a gravidez na maioria das vezes. Mas quando ela ficou grávida de Jason, ela já tinha feito muitos abortos e os médicos alertaram que mais um poderia acarretar em complicações de saúde. Ela então decidiu prosseguir com a gravidez e tomou a decisão de colocar Jason para a adoção. Esse ato de amor de Sharon vinha da esperança de que seu filho achasse um lar seguro e cheio de amor, algo que ela não poderia proporcionar. Jane segurou Jason nos braços, sentindo-se feliz que ele estava seguro com eles agora. Mas as notícias que a assistente social trazia ainda não tinham acabado. Ela informou o casal de uma cláusula a qual eles precisavam ficar atentos. A cláusula determinava que se Sharon conseguisse mudar a vida dela e ficar sóbria, ela poderia recuperar Jason a qualquer momento. Isso trouxe medo para Jane e Mike, pois eles já sentiam que o bebê era deles e não suportavam a ideia da separação. Mike perguntou se tinha alguma maneira de refutar isso, mas Sarah informou que não havia. Após o encontro com Jason, eles decidiram manter uma atitude positiva. Eles visitaram o Jason e Sharon no hospital e compraram todas as coisas que o pequeno bebê de 6 meses viria a precisar. Eles esperavam demonstrar ao tribunal que, fazendo isso, eles eram capazes de criar Jason e mantê-lo com eles. No dia seguinte, eles pegaram o bebê e o levaram para casa. Eles transformaram o escritório em um quarto de bebê. O casal levou a tarefa de cuidar de um bebê de forma muito natural, realizando com facilidade tarefas que geralmente são difíceis para pais de primeira viagem. Eles não se importam de passar a noite acordados para o bem-estar do seu bebê e adoravam vê-lo dormir, mesmo quando Jason não precisava deles. O casal estava aproveitando tudo, inclusive trocar as fraldas do bebê não era uma tarefa difícil, pois para eles, o pequeno Jason era um centelho de esperança para um futuro melhor. No começo, eles estavam com medo de que Sharon aparecesse do nada e decidisse levar Jason embora. Porém, com o passar do tempo, que virou dias, semanas, meses e completou um ano, eles começaram a se sentir menos acuados. Eles começaram a pensar que talvez Sharon tinha seguido em frente, mas Jane constantemente tinha medo de perder o bebê para sua mãe biológica.
O seu amor era tão grande que ela até tinha pesadelos com Sharon levando Jason para longe. Jason era uma parte fundamental de sua família, e o casal estava disposto a ficar com ele, não importava como. Jane convenceu seu marido para que achassem um advogado que descobrisse um jeito de manter Jason com eles legalmente e permanentemente. Apesar dos esforços, o advogado não conseguiu achar nenhuma brecha no contrato de adoção que eles assinaram. Eles descobriram que se Sharon quisesse Jason, nada poderia impedi-la. A única coisa que ela precisava fazer era se mostrar capaz de cuidar da criança. Além disso, adotar o bebê permanentemente seria um trabalho árduo, longo e exaustivo, afirmou o advogado. Mesmo assim, o casal continuou procurando brechas e meios que os permitissem ficar com Jason, mesmo que o serviço social afirmasse que Sharon teria que estar bem e em condições de prover o mesmo ou mais do que o casal provia para a criança. Os próximos acontecimentos ficaram marcados na memória de todos que participaram da história. Os piores medos de Jane e Mike se tornaram realidade. Sharon pediu a custódia de Jason. Sarah, a assistente social, informou ao casal que a mulher tinha conseguido dar uma guinada na sua vida, se livrando do vício, e poderia conseguir a custódia do bebê. Essa notícia foi devastadora para o casal, pois eles amavam Jason e não conseguiam pensar em um mundo onde ele não fosse seu filho. Aos 2 anos de idade, Jason já fazia parte da vida do casal. Eles eram uma família e o casal não conseguia fazer as pazes com o fato de que não teriam mais Jason com eles. Quando eu recebi a notícia, fiquei devastada. E Mike, bem, ele não sabia o que fazer, contou Jane. O casal sabia que precisava lutar para ficar com Jason, para manter as memórias felizes que construíam com ele e para criar novas memórias com seu filho. Eles ficaram apavorados ao saber que as coisas não estavam ao seu favor no tribunal. Apesar de seus esforços no tribunal, as reivindicações de Sharon estavam sendo levadas mais em consideração, e o casal começou a compreender que deveriam se despedir da criança que havia criado nos últimos 2 anos. Depois de várias sessões, o casal levou o bebê para o tribunal para que pudesse ouvir o veredito em família. Durante o julgamento, Sharon afirmou que havia mudado e queria o filho dela novamente, como seu direito, para dar-lhe a melhor vida que ela poderia oferecer. Ela ainda acrescentou que, como sua mãe biológica, ele pertencia a ela e ficaria melhor com ela. Porém, Sharon tinha uma motivação que ninguém sabia naquela época. Ela queria rever Jason para conseguir um apoio financeiro. Ela planejava usar o dinheiro fornecido pelo governo a Jason para conseguir mais drogas. O juiz Kurt Wilson ficou encarregado de decidir aquele caso, lendo e estudando ambas as partes. Enquanto ele lia os documentos de adoção, Jason disse que mudaria o curso de sua vida. O pequeno bebê que dormia até então acordou de seu sono e deu risada quando Jason o colocou no carrinho de bebê. Ele não tinha noção da magnitude da situação, como qualquer criança. Após abrir os olhos, o menino olhou para Jane e chamou por ela, dizendo bem alto, "Mamãe!", e esticando os bracinhos para ela. A plateia reagiu ao momento, dizendo um sonoro "Ah!", devido à adorável cena. O juiz pausou a sessão. Jane não conteve suas emoções e começou a chorar copiosamente, e toda a atmosfera da sala mudou. O juiz, ouvindo tudo o que precisava, encerrou a audiência, apesar dos protestos de Sharon afirmando que o casal tinha deixado seu filho contra ela. Apesar disso, a decisão do juiz permaneceu a mesma. Ele concedeu a custódia a Mike e Jane e declarou Sharon mentalmente instável para cuidar de uma criança. Após o julgamento, o juiz afirmou que ele já sabia de seu veredito quando ouviu o pequeno Jason chamar Jane de mamãe. Que história emocionante e inspiradora, não é? O que você achou da luta de Jane e Mike pela adoção de seu filho Jason? Deixe nos comentários seus pensamentos e não esqueça de deixar o like e compartilhar nosso conteúdo. Tchau!